Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de Introdução à Ciência de Dados. Você está na aula 5. Se ainda não assistiu às aulas anteriores, acesse a playlist que está aqui nos cards. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando eu subir novos vídeos. Por padrão, a atribuição de variáveis no Python é feita por referência. Ou seja, quando você atribui uma variável a outra, essa variável recebe um ponteiro para a variável atribuinte. Elas serão as mesmas, terão o mesmo endereço de memória. Ou seja, qualquer alteração que você faça em uma, vai acontecer na outra também. O método copy permite que a atribuição seja feita por valor, ou seja, a variável que está sendo atribuída recebe somente os valores da atribuinte, não o mesmo endereço de memória. Agora, adicione o elemento e no final de minha lista e exiba o resultado. Agora você vai atribuir minha lista à variável nova lista e exibir nova lista. Note que nova lista é exatamente igual à minha lista. Agora altere o elemento e de nova lista para d e exiba a minha lista. Para resolver, vamos acessar o elemento e de nova lista alterando-o para d e depois exibir minha lista. O elemento e se encontra na última posição. Podemos acessá-la pelo índice 3 ou -1. Note que nós fizemos a alteração em nova lista, alterando o elemento e para d, e a minha lista também foi alterada. Agora você vai copiar os valores de minha lista para a variável nova lista e exibir o valor de nova lista. Para resolver então, fazemos a atribuição à nova lista da variável minha lista. Só que agora utilizamos o método copy. Minha lista e nova lista são exatamente iguais. Agora removo o elemento d de nova lista e veja o que acontece em minha lista exibindo seu valor. Então nós vamos remover o elemento d de nova lista usando o método pop. O elemento d se encontra na última posição e vamos exibir o valor de minha lista. Note que fizemos a remoção na variável nova lista e minha lista continua a mesma. O fatiamento de lista permite que a gente acesse determinado subconjunto dessa lista. O separador dois pontos é utilizado para definir qual é o elemento inicial e o elemento final de acesso. Quando não é informado o índice inicial nem final, toda a lista é acessada. Quando só se informa o índice inicial, a lista é acessada a partir daquele índice, porque ele é inclusive, até o seu final. Quando somente o índice final é informado, a lista é acessada do seu começo até aquele índice que você informou exclusive, ou seja, até o índice anterior àquele. E quando se informa os dois índices, o intervalo definido é acessado. Acesse agora a lista minha lista a partir do terceiro elemento. Lembre-se, terceiro elemento não é índice 3. Para resolver então, acessamos minha lista a partir do terceiro elemento. Começa no 0. 0 é o primeiro elemento, 1 é o segundo, 2 é o terceiro. Note que se você somente colocar um índice, ele vai acessar um elemento, não acessou até o final. Para isso você tem que colocar os dois pontos e deixar em branco para ser até o final da lista. Agora, acesse a lista minha lista até o elemento de índice 1, ou seja, do começo até o elemento de índice 1 inclusive. Então, para resolver essa, acessamos minha lista e vamos colocar aqui um elemento inicial e um final. Ele está pedindo que acesse até o elemento de índice 1, ou seja, do começo vai ficar em branco até o índice 1. O índice 1 é o segundo elemento da lista, então, para acessar o índice 1 inclusive, temos que definir aqui no final o índice 2, porque o índice final é exclusivo. Agora acesse o segundo e o terceiro elemento de minha lista, ou seja, você vai ter que excluir o primeiro e o último. Para resolver essa, vamos acessar minha lista e informar o acesso inicial a partir do segundo elemento, índice 1, e o acesso final até o terceiro elemento inclusive, então índice 3. Para remover um subconjunto de elementos da lista, você pode usar a função de remoção utilizando também o fatiamento. Remova agora elementos de minha lista, deixando somente o primeiro e o último elemento. Para resolver, nós vamos usar a função del passando a lista com fatiamento. Então vamos acionar a função del em minha lista e passar o fatiamento de itens ao qual a gente vai apagar. No caso, temos que deixar o primeiro elemento. Então vamos a partir do índice 1 até o penúltimo elemento. Então vamos utilizar -1, porque o índice final é exclusivo.
Podemos também fazer o fatiamento com intervalo entre elementos, passando um parâmetro adicional com 2 pontos, que é o intervalo entre os itens. Defina uma nova lista chamada números e atribua como elementos os números de 1 a 10. Exiba números. Então, para resolver, vamos declarar uma variável chamada números, que recebe valores numéricos de 1 a 10. Agora, acesse somente os elementos ímpares de números. Ou seja, você vai ter que pular elementos. Vai acessar o primeiro, depois o terceiro, o quinto e assim por diante. Para resolver, nós vamos fazer um acesso de fatiamento com intervalo. Então, para isso, acessamos números e vamos colocar índice inicial em branco e índice final em branco para acessar a lista inteira, só que pulando de 2 em 2 itens. Agora, remova somente os elementos pares de números e exiba números. Para resolver, vamos usar a função del, passando a lista com fatiamento e intervalo. Agora, para remover os pares, nós vamos ter que começar a remoção no segundo elemento. Então, vamos iniciar aqui no elemento 1, com o elemento final em branco, de 2 em 2. Agora, apague números da memória. O curso continua na próxima aula. Até lá!